Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021 e nós vamos juntos novamente fazer a leitura do nosso livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre as lições de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 328, que declara: eu escolho o segundo lugar para ganhar o primeiro. A nossa heroína está aqui num pódio com uma medalhinha com o número 2 no pescoço e com um cachorrinho no colo. E o pódio dela diz: segundo lugar. Por que vamos escolher o segundo lugar? Talvez porque os últimos serão os primeiros, né? Então vamos lá, aos nossos comentários. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. À medida que muitos de vocês chegam a essas últimas lições, vocês sentem, né, as discussões da voz do ego aumentando novamente, dizendo que você está indo muito profundamente na sua entrega e na sua unidade e que isso não é seguro. Você deve se lembrar de que a mente do ego criou equivocadamente e manufaturou esse mundo como uma demonstração da sua crença na separação. É exatamente por isso que tudo é individual aqui. É por isso que há tantos de vocês aqui. Este não é um lugar que demonstre a união, é um lugar que demonstra a separação, quer dizer, aqui na terceira dimensão. Então você deve se lembrar de que a estrutura inteira deste mundo depende da separação para manter a forma que ela tem agora. À medida em que você chega nessas tomadas de consciência, né, mais profundas que nós pedimos a vocês para visualizar, para ver, chegam a ver as similaridades em vez das diferenças que vocês têm com seus irmãos e irmãs, vocês literalmente estão discutindo com a necessidade do ego de manifestar a separação. E ele manifestou isso porque ele tem medo de Deus. O ego tem medo de Deus. O ego está completamente separado de Deus e o mundo que ele fez é a demonstração dessa separação de Deus. É exatamente por isso que vocês parecem morrer. Se você imaginar um Deus que criou vocês, se vocês imaginarem um Deus que apenas criou vocês para morrerem na doença e na dor, então de fato esse seria um Deus insano, né? Sobre o qual o curso em milagres fala. Não é a vontade de Deus que você morra na dor. É o desejo do ego de que você o desejo do ego de que você morra na dor e prove que foi abandonado por Deus, porque nada prova melhor, né, o abandono de Deus do que a morte, o morrer, a dor e a doença. Nós pedimos a você que escolha Deus agora, enquanto você está vivo, né? E que você siga a orientação e a humildade que essa escolha traz, né? Parece que vocês estão abrindo mão das suas vontades, dos desejos do ego para os seus, né, pelos seus próprios objetivos. Mas vocês vão ganhar o mundo, vocês vão ganhar tudo, vocês vão ganhar os céus. Seja corajoso e se renda à orientação que você recebe para perdoar e para amar, em vez de atacar e separar, que é o que o ego vai aconselhar vocês a fazerem. Você parecerá inicialmente estar perdendo pela definição do ego, mas com o passar do tempo você criará uma vida mais feliz, mais amorosa, mais generosa e cheia de milagres.
No final das contas, você não precisará vir para a realidade tridimensional para demonstrar a sua crença na separação, porque você terá apagado a sua crença na separação e você vai viver no céu em comunhão. Isso não significa que o seu trabalho está terminado. Você não vai se sentar lá nas nuvens e tocar harpas e ficar entediado. Você será estimulado. A vocês serão dadas excitantes, né, atribuições no seu novo mundo. Mas não tenha medo de se render, de se entregar. Esse é o caminho para a salvação. E vocês todos ficarão satisfeitos. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos falar com vocês novamente amanhã. Ai, gente, que lindo. Nossa, isso é muito lindo, né? Isso é Deus falando mesmo através dessa mulher. Não tem como você duvidar, né? De que é um ser que tem uma outra evolução, uma outra percepção, uma outra capacidade de entendimento da vida, né? Que está falando através dela. Bom, vamos à nossa lição. Eu escolho o segundo lugar para ganhar o primeiro, o texto. O que parece ser o segundo lugar é o primeiro, pois todas as coisas que percebemos estão de cabeça para baixo até escutarmos a voz por Deus. Prestem atenção nisso. Todas as coisas que percebemos estão de cabeça para baixo até escutarmos a voz por Deus. Parece que só ganharemos autonomia lutando para sermos separados e que a nossa independência do resto da criação de Deus é o caminho no qual a salvação é obtida. No entanto, tudo o que achamos é a doença, o sofrimento, a perda e a morte. Não é essa a vontade do nosso Pai para nós e não há uma segunda vontade. Unir-nos à sua vontade é achar a nossa vontade. E uma vez que a nossa vontade é a sua, é a de Deus, é a Ele que devemos ir para reconhecer a nossa vontade, né? Para conhecer a nossa vontade, o que no final das contas é um reconhecer, porque ela sempre foi nossa. A nossa oração, as nossas linhas de prática. Não há outra vontade senão a tua. E estou contente porque nada do que eu imagino contradiz o que queres que eu seja. É tua vontade que eu esteja totalmente a salvo e eternamente em paz. E com felicidade eu compartilho essa vontade que tu, meu Pai, me deste como parte de mim. Vamos ao nosso texto e depois nosso outro texto e depois a gente vai comentar um pouquinho. Eu escolho o segundo lugar para ganhar o primeiro. O mundo do ego está de cabeça para baixo. O ego imagina um mundo que é baseado na sua própria percepção equivocada e não no conhecimento. A fantasia do ego em vez da realidade de Deus. O ego quer autonomia individual de forma que ele possa experienciar um tipo especial de amor. Ainda assim, o amor de Deus é total, completo e não pode ser especial. Deus não ama mais você ou a mim do que ele ama o bandido que tá lá em Bangu 2, tá? Ele nos ama todos igualmente, porque o amor de Deus é impessoal, né? O amor de Deus estende tudo a todos. O amor de Deus não pode ser desigual ou diferente, porque apenas há igualdade, equanimidade, né? Eu não sei se aqui seria... Bom, enfim, eu vou deixar como igualdade dentro do self único, tá? Uma forma de amor não pode ser maior do que outra num todo inseparável que não pode ser dividido em partes autônomas. O Espírito Santo e Deus sabem que a sua felicidade reside na sua unidade e na sua no seu senso de ser um com esse self único, né? Você não pode estar separado ou afastado de Deus, porque causa e efeito estão sempre unidos como um. Apenas a vontade de Deus leva à felicidade, uma vez que você não pode ser feliz sendo menos do que aquilo que você verdadeiramente é. O mundo do ego, assim como o seu sistema de pensamento baseado no medo, é o oposto da verdade.
O seu ego acredita que o especialismo e a desigualdade, né, podem fazer você feliz. Quando você tem criado como uma parte da unidade de tudo aquilo que é, o especialismo pode apenas trazer consigo os atributos da falta, limitação e separação. Vocês verdadeiramente desejam união e não separação. Vocês desejam retornar ao seu verdadeiro lar. Porque o ego acredita que a nossa felicidade e a nossa segurança residem no corpo. O nosso ego sempre será a primeira voz em que nós vamos escutar, né? Porque ele está falando pela nossa sobrevivência, né? A voz do ego, ela fala pela sobrevivência, né? O ego vai responder a partir do medo, o que é baseado na sua crença errônea, na falta, na limitação e na separação, a crença do ego, né? A crença errônea do ego na falta, na limitação e na separação. O seu ego vai discutir em favor das limitações que vêm com a crença dele na realidade do seu corpo, do nosso corpo. Ele vai discutir que do lado de fora há forças externas, né? Ou melhor, ele vai discutir, né? Ele vai argumentar que há forças externas que podem causar dano a você e roubar a sua paz e a sua felicidade. Ele vai dizer que tem um plano, ele vai declarar que tem um plano para manter você em segurança. Ainda assim, suas experiências provam que os planos do ego sempre terminam na dor, na doença, no sofrimento, no conflito, na perda e finalmente na morte. O plano do ego não oferece nada daquilo que você verdadeiramente quer. Não escolha seguir essa voz pelo medo. Em vez disso, silencie a voz do seu ego e escute a segunda voz, a voz do Divino Espírito Santo. Escolha o segundo plano. Se você deseja obter a paz e a felicidade que você busca, escolha o plano de Deus, porque apenas o plano de Deus vai funcionar. Não há outra vontade senão a vontade de Deus. Ao escolher ignorar o seu ego e seguir o plano de Deus, você permite que o Espírito Santo transforme o mundo do seu ego, né, baseado no medo, num aparelho de aprendizado para o seu despertar para a verdade. Ao escolher diferentemente, você pode reclamar, né, no sentido de clamar para si, a sua herança divina, que nunca foi perdida, mas meramente esquecida. O Espírito Santo pegará o mundo do ego de cabeça para baixo e usará ele para restaurar a verdade que traz você de volta ao seu lar. Que lindo, né? Então aqui ele faz uma brincadeira, né, com a coisa da segunda voz. E na lição, né, a Helen Schucman, ela cita um versículo do Evangelho de São Lucas que é lindo e eu vou ler para vocês, né? É Lucas 14, capítulo 14, versículos 8 a 11, tá? Então, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: deu lugar a este. E então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, ele diga: amigo, passe para o lugar mais importante. E então você será honrado na presença de todos os convidados, pois o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então aqui tem algumas observações, né, a fazer. Essa voz por Deus, né, que se o mundo está de cabeça para baixo, então, e eu tô pondo o meu ego em primeiro lugar, né? Mas o mundo está de cabeça para baixo, então eu vou querer o segundo lugar. Tem essa interpretação. E também tem a interpretação, que esse último texto aqui que eu li para vocês comentou, e tem a interpretação de que devo dar o primeiro lugar àquele
que representa, que fala por Deus. Eu tenho que dar esse primeiro lugar para Deus. Porque quando eu entendo que, como dissemos ontem, né? Essa lição é a continuação da lição de anteontem, se eu não me engano. Peraí, deixa eu ver. Não, tem uma lição aqui que eu não vou conseguir achar agora, né? Que ele fala, né? Alguma coisa com o mesmo sentido. Agora eu não vou conseguir achar, senão eu perco o timing do vídeo. Então, que ele fala que eu não escolho liderar, que eu escolho meramente seguir, né? Foi uma das lições que a gente fez semana passada, agora eu lembrei. Então, eu vou pegar o segundo lugar, porque eu quero seguir essa voz que fala em nome de Deus na minha mente, né? E que bonito isso. Que bom saber que quando eu escolher o segundo lugar, quer dizer, quando eu me colocar no meu lugar, que é o lugar de filho, então eu recebo toda a herança de meu pai. Porque essa herança, ela vem de meu pai para mim, né? E o ego quer dizer não, que ele vai fazer um mundo que é dele, que é do jeito dele, que ele constrói, que ele faz, que ele acontece, que é tudo do jeito dele, que ele comanda, que ele controla, né? Não. Eu deixo que meu pai lidere o caminho, eu ocupo o segundo lugar e eu escuto essa voz por Deus dentro de mim que me leva até a vontade de Deus, que é una com a minha, e que me leva ao plano de Deus para a salvação, que é o único que vai funcionar, que vai me trazer felicidade, que vai me trazer alegria, que vai me botar no meu lugar certo. Aqui, gente, para quem conhece um pouco de constelação familiar, é muito a gente ficar no nosso lugar, né? A gente ficar no pertencimento e no lugar que é nosso mesmo, que nos pertence por direito divino. E esse lugar é o de filho, né? Então a gente humildemente, a gente abaixa a cabeça, silencia a voz do ego, né? Para ouvir a voz do Divino Espírito Santo, que é a voz de nosso Pai, e para seguir essa orientação, né? E é aqui onde eu meramente sigo, pois não quero conduzir, porque eu sei que esse não é o meu papel. Que se eu me abrir para receber a orientação, o amor, o dinheiro, o emprego, o relacionamento, a paz, o milagre, então Deus vai me dar tudo isso, porque tudo isso já é meu, porque é meu por herança divina. Tá bom, meus amores? Então hoje, o meu pedido para você é: silencie a voz do seu ego, né? Silencie essa voz que o texto aqui falou, que é a voz que a gente ouve primeiro. Então ouve essa voz que está no segundo lugar, que vai falar, né, por Deus para você. Veja esses dois níveis de ensinamento, tá? Porque os dois são reais, né? E preste atenção nisso aqui, né? Que ele diz assim: o que parece ser o segundo lugar, na verdade é o primeiro, pois todas as coisas que percebemos estão de cabeça para baixo até escutarmos a voz por Deus, né? Tá bom, meus amores? É isso. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos novamente amanhã.